companheiros de jornada, sejam todos bem-vindos. E mais uma vez estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, e dando continuidade às nossas gravações de palestras virtuais. Hoje iremos fazer a reflexão sobre o tema Não julgue nem condene, mas compreenda. Antes de tudo, então, convido a todos para que juntos, unidos em pensamento, em sentimentos fraternos, que possamos agradecer a Deus Pai por essa oportunidade, que Ele ilumine sempre nossa mente e o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Provavelmente muitos de nós tecemos julgamentos sem, às vezes, ter o real conhecimento dos fatos, às vezes baseados nos achismos, suposições, nas próprias opiniões. Mas Jesus, mestre dos mestres, através de seus sábios ensinamentos, de uma maneira simples, objetiva, ele nos mostra o real sentido das suas palavras. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós temos assim: Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Então, o que essas palavras significam? Argueiro, sabemos que é um pequeno defeito. E a trave é um defeito bem visível, um defeito bem marcante. Mas um dos grandes defeitos da humanidade é primeiro ver o mal de outrem antes de ver aquilo que está em nós. Então, sem dúvida, é o orgulho que leva o homem a estar disfarçando os seus próprios defeitos, sejam físicos ou morais, e apontar primeiro as falhas do outro. Infelizmente, a gente sabe que o orgulho aliado ao egoísmo são a origem de vários vícios e a negação de virtudes. Também no Evangelho de Mateus encontramos: Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados na mesma medida. Então, o que isso nos ensina? Que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro aquilo que nós tentamos desculpar, justificar. Então, antes de uma censura, de criticar um erro, uma falta de alguém, é necessário examinar se essa crítica, essa reprovação também não nos cabe. Diante de uma situação, de um julgamento, devemos, antes de tudo, fazer essa pergunta: o que pensaria eu se visse alguém fazendo aquilo que faço? Vou repetir a pergunta. O que pensaria eu se visse alguém fazendo aquilo que faço? Qual deve ser a nossa conduta? Que atitude nós temos que tomar diante do nosso semelhante? Nós temos vários exemplos. Se nós tentamos orientar alguém que está perdido nos erros, nos vícios, com agressividade, com cólera, nada mais fazemos do que lhe despertar a ira contra nós mesmos. E então só pioramos a situação. Se nós apontamos a falha do outro, ele também poderá salientar as nossas fraquezas. Se nós queremos também julgar, fazendo a justiça olho por olho, dente por dente, jamais haverá uma possibilidade de entendimento, de reajuste e de harmonia. Por outro lado, nós também não podemos concordar com as atitudes erradas e nem permanecermos indiferentes,
porque estaríamos sustentando a perturbação sendo omissos. O que fazer então nas horas difíceis em que nós vemos um companheiro caído, perturbado, desequilibrado? O que fazer? Não devemos condená-lo, mas acima de tudo tentar compreendê-lo, tendo compaixão, que sejamos humanos exercendo o respeito para com todas as criaturas. É necessário nos colocarmos sempre na situação do outro. E aí, como seria nosso comportamento? Fácil é julgar, condenar. O difícil é saber compreender. Jesus nos recomenda: não faças para o outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala o seguinte: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste de seu destino, preferiria não ter os braços para desferir qualquer golpe. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá a alma mais tarde, o coração não cometeria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática da fraternidade e da cooperação. Se soubéssemos quão horrível, terrível é o resultado de nosso comportamento de desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Então, diante dessas palavras, é bem verdade que nós convivemos ainda com tanta violência, criminalidade, pessoas indiferentes, radicais, preconceituosas, a competitividade, o descaso, as dores multiplicadas, a miséria, hospitais repletos, cárceres abarrotados como os depósitos humanos, maldosos proliferados, vícios destruindo as pessoas, os furtos, corrupção desenfreada e etc, etc. Aí faço a pergunta: como nós queremos que tudo melhore se nada fazemos e permanecemos do mesmo jeito? E por que então que só julgamos, criticamos e condenamos? Quantas vezes nós presenciamos atitudes tão agressivas e ouvimos assim: quem cala consente, não leva o desaforo para casa, bateu, levou. Outras vezes a gente se depara com pessoas omissas diante dos problemas alheios, aonde poderia orientar, aconselhar, mas nem sequer tomam conhecimento daquilo que está acontecendo à sua volta. E ainda dizem assim: não me intrometo com os outros para que eles não interfiram na minha vida. Ou, não quero saber de mais problemas, que se virem. Também, outras vezes, a gente presencia pessoas que fazem questão de exaltar o próprio orgulho, humilhando seu semelhante, e diz assim: ah, o mundo é dos espertos, quem pode mais chora menos. E ainda quantas pessoas que são vítimas da cobiça insaciável e querem demonstrar a sua própria vaidade, manter o seu status, e para se vangloriarem fazem questão de dizer assim: eu posso, eu tenho. Por exemplo, tratamento de saúde de primeiro mundo, valorizando mais o hospital do que a própria saúde.
Outros ainda que almejam tirar vantagem em tudo, não importa de que maneira, seja oprimindo, seja prejudicando o outro, e ainda usam essas frases: cada um para si e Deus para todos. Ah, mas quem trabalha de graça é o relógio. Eu só colaboro se receber algo em troca. Então vocês vejam que nós convivemos com os mais diferentes tipos de pessoas. E como já dissemos, condenar, julgar é muito fácil. O mais difícil é compreender. Por outro lado, quantos indivíduos, pela falta de compreensão, pela falta de um apoio, de uma palavra, são levados ao desespero, à aflição, muitas vezes motivados pelo desemprego, pela desilusão, pela solidão, e cometem as atrocidades. Diante dessas situações, o que fazer? Aí Jesus nos alerta: sede misericordiosos, indulgentes para com aqueles que erram. Então, o que essas palavras vêm nos ensinar? Que nós devemos ter a compaixão, compreender, procurar auxiliar, orientar a partir do bom exemplo, demonstrando a confiança, sendo solidário e fraterno. Devemos amparar o nosso próximo nas horas mais difíceis, com palavras consoladoras, procurar ressaltar nessa pessoa os seus pontos positivos, mas sem ficar apontando os defeitos. Aquele que erra, ele necessita muito mais da nossa compaixão, das nossas preces, do que simplesmente a acidez das nossas censuras. Em outras palavras, devemos ser o bálsamo que cicatriza as feridas e não o punhal que ainda fere mais. Devemos ainda procurar compreender que nós também somos passíveis de erros, somos imperfeitos. Então não devemos julgar, condenar os erros alheios e procurar, como eu disse, sermos indulgentes. Levar a essas pessoas a esperança, que se encontram aflitos, que ainda vivem na ilusão, equivocados quanto aos reais valores da vida. Que façamos também a oração intercessória a tantos infelizes que sofrem consequências dos próprios atos. Que saibamos promover também o conforto regenerador, oferecendo o amor fraterno, sugerindo novos caminhos e indicando o Evangelho como roteiro seguro para nossas vidas. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala assim: se erramos, roguemos o perdão. Se erraram, perdoemos, pois a mágoa não tem razão de ser justa. Somente o perdão anula os problemas, diminui as complicações. Quem perdoa desconhece o remorso. O erro não pede a aversão, mas o entendimento. O nosso erro requer a bondade alheia e o erro do outro reclama a nossa clemência. Então, meus companheiros, como nós dissemos, julgar, tecer julgamentos, críticas, funcionam como as ervas daninhas que sufocam o relacionamento humano, retardando o progresso moral do homem.
Quantas vezes, como eu disse lá no início, esses julgamentos são baseados nas aparências, nas suposições. Outros ainda acham e valorizam a outra pessoa apenas pelas suas posses, pela sua posição social, cultural, financeira, ignorando o caráter moral. Mais um ponto importante: quando nós observamos, julgamos as atitudes alheias, é importante lembrar que outros igualmente estão observando as nossas atitudes. Então, em muitos acontecimentos da vida, há uma enorme distância entre as nossas intenções e as nossas manifestações. Quantas vezes nós somos interpretados como insensíveis, mas por havermos tomado uma atitude mais enérgica, ou ainda sermos considerados relapsos perante aqueles com os quais nós chegamos ao extremo de tolerância. Emmanuel, pela psicografia de Chico, nos fala: não julgues o próximo pelas aparências. Deixa que o amor te inspire qualquer apreciação. E quando necessário, tecer algum julgamento num processo de restauração, coloca-te no lugar do companheiro sob censura e aí encontrarás as palavras certas para cooperar na obra de ilimitada misericórdia, onde Deus, nosso Pai amoroso, realiza todas as construções e todos os reajustes. Essas palavras são maravilhosas e para também fazer parte dessa nossa reflexão, esse texto do livro Ideal Espírita, de Espíritos Diversos, pela psicografia de Chico Xavier. Esse texto é de Meimei e ela nos narra o seguinte: mensagem do homem triste. Passaste por mim com simpatia, mas quando me viste os olhos parados, indagaste em silêncio por que vagueio na rua. Talvez por isso apressaste o passo e, embora te quisesse chamar a palavra, esmoreceu-me na boca. É possível tenha suposto que desisti de trabalhar, mas, no entanto, ainda hoje bati de oficina a oficina, e muitos me disseram que já passei da idade para ganhar dignamente o meu pão. Como se a magreza do corpo fosse condenação à inutilidade. E outros ainda, desconhecendo que vendi minha melhor roupa para aliviar a esposa doente, despediram-me apressados, julgando-me um vagabundo e sem profissão. Não sei se notaste, quando o guarda me arrancou à contemplação da vitrina, a gritar-me palavras duras, qual se eu fosse um vulgar malfeitor. Crê, porém, que nem de leve me passou pela mente a ideia de furto, apenas estava admirando os bolos expostos e recordando que meus filhinhos, ao me abraçarem com fome, quando retorno a casa. Ignoro se observaste as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando-me embriagado, porque eu tremesse, encostado ao poste. Afastaram-se todas com desprezo. Contudo, não tive coragem de explicar
testificar-lhes que não como há 3 dias. Mas a ti, porém, que me fitaste sem o medo, eu ouso rogar o apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me estendas, no entanto, acima de tudo, em nome de Cristo que dizemos amar, peço-me que restituas a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isto basta que te aproximes de mim, sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou teu irmão. E aqui ela termina esse texto maravilhoso. Aí, o que nós tiramos para a nossa vida? Né? Ele retrata tão bem o que com certeza nós temos o contato no nosso dia a dia, na vida de tantas pessoas. Quantos criticam, fazem julgamento, massacrando, tirando as conclusões precipitadas. Quantos se acham bondosos, justos, corretos, mas diante de uma situação se omitem, julgam severamente e ainda punem o seu semelhante. Na verdade, sabemos, ninguém gosta de ser julgado. Mas aí vem a pergunta, se as posições fossem invertidas, qual seria nosso procedimento? Então, antes de julgar, condenar, é necessário compreender, porque muitos acham que os problemas só acontecem com os outros, mas quando acontecem dentro da nossa casa, da nossa família, como nós nos sentimos? Deus, nosso Pai, é soberanamente justo e bom. A providência divina se faz presente em todos os lugares e pelas leis da vida, mais cedo ou mais tarde responderemos pelas nossas atitudes. Jesus, no Evangelho de João, nos fala: se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala também para nós: tolera as falhas alheias, todos nós erramos. Sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Ninguém tomba por querer, e se tal ocorre, é porque nele predomina a ignorância. O equivocado merece mais socorro do que censura. E finalizando, eu separei também uma mensagem que é de André Luiz, do livro Comandos do Amor e a psicografia de Chico Xavier, que fala para nós assim: não julgues teu irmão, amigo, examina o trabalho que desempenhas, analisa a própria conduta, observa os atos que te definem, vigia as palavras que proferes, aprimora os pensamentos, pondera as responsabilidades que recebeste, aperfeiçoa os próprios sentimentos, relaciona as faltas que porventura incorreste, identifica os pontos fracos da própria personalidade, inventaria os próprios débitos. Não julgues o irmão do caminho. Cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dor, a sua dificuldade. Antes de julgar, busca entender o próximo, compadece-te para que a tua palavra
seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. André Luiz. E agora eu convido a todos para que neste momento, unidos em pensamento, em coração, agradecendo o amparo, a proteção dos benfeitores amigos, de toda a espiritualidade que trabalha incansavelmente, para que assim juntos, essas nossas vibrações de amor, de fraternidade, possam chegar a todos os lugares, a todos os irmãos que passam por momentos difíceis. Que Deus, nosso Pai, tenha compaixão, que não sejamos nós a tecer julgamentos, mas que saibamos compreender. Que Deus, nosso Pai, ilumine sempre a todos, que cada um desperte para o verdadeiro caminho do amor, tendo como roteiro o Evangelho de Jesus. E essas vibrações, Senhor, possam chegar aos nossos lares, familiares, irmãos, que vivem nos asilos, orfanatos, os que se encontram nas penitenciárias, nos leitos dos hospitais, que sejam envolvidos pelo bálsamo renovador, que tenham a renovação da fé, da confiança, do amor de Deus, nosso Pai. E agradecidos por este momento, nós nos despedimos, relembrando a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus, graças a